Pode começar. Eu faço? Pode ser. Ok. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos presentes nessa aula hoje. Pedimos que o Senhor venha ao nosso auxílio e envie o Espírito Santo de Deus que recebemos em nosso batismo, que ele nos ilumine o Miguel, que a gente esteja aberto para tudo que for ensinado aqui e que assim que a gente aprender, a gente também possa ter a oportunidade de passar a verdade para outras pessoas. De maneira especial, contar para aqueles que não a conhecem. Nós pedimos também a intercessão da Santa Mãe Virgem Maria, de Santo Ambrósio e de Santo Agostinho, por nossa aula. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa e me ilumina. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo bem com vocês, galera? Tudo certinho? Hoje nós vamos continuar o nosso tema, né, de semana passada, na quarta-feira. Eu peço desculpa pelo imprevisto que houve. Meu computador ele resolveu atualizar hoje, logo umas meia hora antes de nós entrarmos na nossa formação. E aí ele costuma, às vezes, demorar ou não demorar. Hoje ele resolveu demorar um pouquinho para poder concluir a atualização. Eu não tinha opção de não atualizar, porque senão os sites que já estavam abertos nem iria se desenvolver mais. Enfim, peço perdão por isso. Então vamos continuar o nosso tema de semana passada, que é o tema sobre o sacramento da confissão. Nós paramos nesse slide aqui, né, onde nós falávamos do testemunho de Orígenes, em que ele falava lá, né, sobre a questão de se cometer um pecado e depois de um determinado intervalo esse pecado for cometido novamente, a pena para que se possa obter o perdão desse pecado seja imposta de um modo mais intenso um pouco. Ele fala, né, como se tivesse... Não pode ser a mesma pena. Vamos supor, na última aula nós demos um exemplo lá de que se o sacerdote passa para a gente uma penitência de 10 Ave-Marias, e logo num intervalo muito curto de tempo, você volta, torna a cometer aquele pecado, é necessário nem que o sacerdote precise falar com você, né, que você precisa de uma penitência mais intensa. Até porque, na maioria das vezes, o sacerdote não vai nem lembrar do seu pecado cometido uma semana anterior. Mas você sabe que aquele pecado ali é recorrente. Então, para que você possa mortificar-se, de modo que esse pecado seja cada vez menos cometido da sua parte, da minha parte, é necessário que nós vamos intensificando a nossa penitência. Ou seja, se o sacerdote passa 10 Ave-Marias, que nós façamos um terço. E se ele passa um terço, que nós façamos então um rosário, a fim de que, através da nossa mortificação, nós possamos evitar de cometer aquele pecado novamente. Orígenes fala, né, lá no finalzinho dessa citação dele, né, depois de um intervalo maior que quando foram admitidos pela primeira vez, ou seja, um intervalo, uma penitência maior do que foi passado pela primeira vez, como se estivesse ressuscitado dentre os mortos. Ou seja, cada vez que pecamos, que estamos em pecado mortal, nós morremos, e cada vez que nós confessamos, nós também ressuscitamos de dentre os mortos. Continuando, temos aí o testemunho de Tertuliano que foi um dos grandes também doutores e pensadores, né, do testemunho da Igreja Católica. Ele não é doutor da Igreja, mas doutor no sentido de conhecimento. Ele detinha muito conhecimento, apesar de que depois de um tempo ele veio a cometer apostasia contra a sua própria fé, cometeu diversos outros... chegou a cometer até heresias, né? Mas antes disso, inclusive, os escritos dele são utilizados até hoje pela igreja
antes disso ele dava muito testemunho daquilo que a igreja já pregava desde o princípio. E ele fala aqui, né? Colocou no salão para abrir a porta aos que chamam, não só aos que chamam, mas somente uma vez, porque esteja uma segunda. Aqui é um documento que ele escreveu, né, lá no ano, se eu não me engano, 350, alguma coisa lá, não lembro exatamente qual, mas ele está falando aqui basicamente sobre a penitência, que todas as vezes que nós recebemos a penitência é como se nós adentrássemos a um salão, esse salão seria o banquete nupcial, né, a Eucaristia, e todas as vezes que nós cometemos um pecado, é necessário que façamos uma nova penitência, para que esse salão seja aberto novamente para a gente, uma primeira, uma segunda, uma terceira, e todas as vezes que forem necessárias. E ele conclui com outra parte dizendo, né, a igreja pode perdoar pecado, mas não vou fazer isso para que eles, os que são perdoados, não caiam em outros pecados. Ou seja, ele está falando aqui, inclusive aqui ele já estava a começar a cometer erros em relação ao ensinamento da igreja, porque ele fala, né, que ele não iria fazer, porque digamos que assim, é como se eu, Miguel, fosse confessar um pecado o meu sacerdote da minha paróquia, e ele recordasse, né, que eu estava lá confessando aquele pecado pela minha, talvez, quarta vez, talvez assim. Ele falasse, não vou conferir esse perdão dos pecados para você, porque você vai tornar a cometer outras vezes. Você vai cair nesse pecado ou em outros pecados. Aqui já incorre num erro de qualquer, tanto de Tertuliano na época, ou de qualquer outra pessoa, imaginar que isso é possível, porque o perdão ele não tem limite, não há limite para o perdão, da mesma forma que não há limite para a penitência e nem limite para que se confesse. Então, se algum sacerdote incorrer nessa fala que Tertuliano diz aqui, ele está claramente dando algo que é um testemunho contrário àquilo que a igreja prega. Eu coloquei 2 testemunhos, um na qual ele estava correto em relação à igreja, e o outro na qual ele já estava começando a incorrer em algumas graves discrepâncias com a doutrina da igreja católica. Porque não existe você falar assim, eu não vou, um sacerdote no caso, eu não vou perdoar os pecados desse fiel, porque ele vai tornar a cometer outros pecados, ele vai cair em outros pecados. Isso não tem respaldo nenhum acerca daquilo que a igreja ensina, porque é sabido que todos nós vamos tornar a pecar novamente, mas é sabido que todos nós, ao confessarmos, estamos também adotando como propósito de não pecar mais. Ainda que saibamos que na nossa humanidade isso pode ocorrer novamente, mas tem que haver uma sinceridade no nosso propósito de não pecar novamente. Então aqui já é também um comecinho daquilo que viria já acontecer nos dias atuais, né? Algo contrário à nossa doutrina e ensinamento acerca do sacramento da confissão. Nós temos também diversos outros registros, temos registro de São Cipriano, né? São Cipriano, ele viveu também lá nos primórdios da igreja, se eu não me engano, no ano 354 a 400 alguma coisa lá, não lembro exatamente qual foi a data em que ele viveu. Eu sei que foi nos 4 primeiros séculos ali, antes um pouquinho de Agostinho. Talvez entre o 2º e o 3º século, ele vivia, né, na região de Cartago, e ele já pregava desde daquele comecinho ali da igreja, que era necessário, né, que nós cristãos buscássemos o sacramento da confissão para que pudéssemos ser reconciliados com Cristo. Eu não coloquei aí para vocês uma citação dele, mas eu vou ler aqui para vocês, porque senão iria ocupar muito slide, é uma citação grande, eu vou ler só o comecinho dela, onde ele fala, né? Exorto os caríssimos irmãos que cada um confesse seu pecado, enquanto pecou quem vive ainda neste mundo, ou seja, enquanto sua confissão pode ser aceita, enquanto a absolvição e o perdão pode ser outorgado pelo sacerdote, que são agradáveis a Deus. Ele escreveu isso, é um documento que fala aos apóstatas, né, lá no parágrafo 28, que também está numa epístolae, capítulo 16, onde claramente está dizendo, né, procure o sacramento da confissão, confesse os seus pecados, receba a absolvição, enquanto você pode, pelos sacerdotes que são agradáveis a Deus. Ou seja, enquanto você está em vida, busque o sacramento da confissão.
busque se confessar. Não fique procurando um tempo propício para isso. Eu vou me confessar semana que vem, porque é semana que vem que eu estou mais tranquilo, que meu dia a dia está menos corrido, é semana que vem que vai ter o padre que eu gosto de me confessar, é semana que vem, enfim, que eu estou bem para me confessar. Não espere. Não espere, porque nós não sabemos o dia de amanhã. É necessário que, enquanto você pode, se já é o testemunho de São Cipriano, né? Enquanto você pode, ele ainda fala, exorto-vos, caríssimos irmãos, que cada um confesse seu pecado, enquanto quem pecou vive ainda neste mundo. Quando ele fala, enquanto cada um que pecou ainda vive neste mundo. Porque passado daqui, não existirá a possibilidade mais de haver, né, o pedido de perdão a Deus. E aí, cada um vai ter que arcar, né, com a sua realidade e consequência. Não sabemos qual vai ser o destino, porque só Deus sabe daquilo que preconiza a nossa condenação ou a nossa salvação. Mas nós sabemos que só é possível se confessar, só é possível pedir perdão a Deus neste mundo. E isso já vem dos ensinamentos desde São Cipriano. O próximo que nós temos é o ensinamento de São Hipólito. Eu vou ler mais uma citaçãozinha também de Hipólito, se eu só achá-la aqui. Hipólito de Roma, né? Ele vai falar aqui, só um instante, porque ele fala, ó, dá-lhe, Senhor Todo-Poderoso, através de Cristo, a participação em teu Espírito Santo, para que tenha o poder de perdoar os pecados de acordo com o teu preceito e teu comando. E desarte todas as ataduras, qualquer que seja, de acordo com o poder que tu outorgastes aos teus apóstolos. Aqui ele está falando da Constituição Apostólica, né, no seu capítulo 8º, ele está falando basicamente o quê? Que, ó, desate todas as ataduras, qualquer que seja, de acordo com o poder que tu outorgastes aos teus apóstolos. É como ele já começa falando, dai-lhe, Senhor Todo-Poderoso, através de Cristo, ou seja, um único sacerdote, Jesus Cristo. Todos os demais participam de um único sacerdote, de um único sacerdócio que é o de Cristo. Então, quando Cristo confere aos seus apóstolos o poder de outorgar o perdão dos pecados, ele também está ali dando a cada um dos apóstolos tenha a capacidade e o poder de cada vez que a gente vai se confessar, retirar as ataduras de nossas feridas. É como se quando chegássemos ao confessionário, estamos lá, né, estamos basicamente como todos enrolados, enfaixados, sob feridas, que o pecado ele é uma ferida, ele causa uma ferida na nossa alma, principalmente, muitas das vezes, ou na maioria das vezes também causa até fisicamente, que é o caso de pecados que trazem doenças. E quando nós chegamos lá no confessionário, o sacerdote, o que São Hipólito está dizendo? Ele está dizendo que cada sacerdote tem o poder de, quando absolver dos pecados, quando outorgar o perdão, de retirar aquelas faixas, de retirar as ataduras dos nossos corpos e ali tornar-nos novamente santos, novamente curados e propícios a entrar novamente no salão que até próprio São Cipriano diz anteriormente, né? Ou seja, é uma continuação do ensinamento um do outro. Ele viveu, São Hipólito viveu no século IV, ou seja, também no princípio da igreja, e ele já pregava isso desde o princípio ali, né? Que cada vez que o sacerdote te confere o perdão dos pecados, você também está sendo curado, e ao mesmo tempo que curado, acontecendo o mesmo que Jesus fez com Lázaro, né? Tirando as faixas, tirando aquilo que, enquanto você estava morto, agora você vive em Cristo novamente. E para que você viva em Cristo, você não vai viver mais como morto, totalmente enfaixado, em volta de ataduras, em volta de tantas coisas para poder, que como se fosse para poder camuflar o seu pecado. Mas agora você vive novamente em carne, vive em alma e em santidade, que é aquilo que o Senhor lhe conferiu e confere a todos nós todos os dias, quando adentramos ao confessionário. A próxima citação, que está aqui no slide, né? São Basílio o Grande. Deixa eu achar ela aqui para vocês. Alexandria. Basílio Grande. Aqui, ó. Deixa eu pegar uma aqui, porque senão vai ficar uma menorzinha. Que diz mais, ó. Tá aqui. Porque conhece os nossos corações, concede a este servo que foi eleito para o episcopado, que está falando, Pai, conceda a este servo que foi eleito ao episcopado, no caso, ao bispo aqui, Basílio Grande, que em virtude do espírito do sacerdócio soberano tem o poder de perdoar os pecados segundo o teu mandamento,
que distribua as partes segundo a tua disposição, e que desate todos os laços, segundo a autoridade que destes aos teus apóstolos. Também está na tradição apostólica, de São Basílio Grande, e ele está falando aqui basicamente o quê? Ele está pedindo ao Senhor, Deus Pai, que conceda a cada sacerdote, através do episcopado, né, que ele está falando, provavelmente, quando ele fala conceda aos teus sacerdotes em relação ao episcopado é o quê? É o bispo. O bispo é o episcopo. Então, se é o bispo, ele está falando que quando um bispo ordena um sacerdote, ele pega, o Basílio Grande está pedindo ao Senhor que em cada ordenação o Senhor conceda aos teus sacerdotes para que eles possam ter o poder de perdoar os pecados segundo o teu mandamento, e ao mesmo tempo também possam ter o poder de desatar cada nó. E isso segundo a autoridade que destes aos teus apóstolos. Ou seja, a mesma autoridade que o Senhor deu aos teus apóstolos continua aos próximos bispos, que vão ser constituídos através dos próprios apóstolos, e chega aqui, né, até Basílio Grande também, no quarto século. A próxima citação é Santo Ambrósio de Milão, ano 340 até 396 depois de Cristo. Santo Ambrósio de Milão. Uma citação de Santo Ambrósio de Milão seria: professam mostrando reverência ao Senhor, reservando só a ele o poder de perdoar os pecados. Maior erro ele não poderia cometer ao buscar rescindir as tuas ordens, derrubando o filho de que ele mesmo conferiu. A igreja o obedece em ambos os aspectos, ao ligar o pecado e ao desligá-lo, porque o Senhor quis que ambos os poderes fossem iguais. Só aumentar o zoom para me enxergar melhor um pouco. Ele escreveu isso, né, na Dei Ponentiam, que é um documento também escrito, né, lá no ano 384, e esse documento está dizendo claramente aqui, ó, a igreja obedece em ambos os aspectos o poder de ligar o pecado e de desligá-lo. É aquilo que nós lá na aula passada vimos, né, que o Senhor confere aos seus sacerdotes o poder de aquilo que ele liga na terra, ligar no céu, e aquilo que ele desliga na terra, ele também desliga no céu. Ou seja, basicamente o poder de conferir o perdão dos pecados ou de qualquer um dos outros sacramentos que o sacerdote tem como poder conferido pelo próprio Cristo. Mais uma citação, né, pequena que tem aqui também, ele fala, né, pareceria impossível que os pecados devam ser perdoados através da penitência. Cristo otorgou este poder aos apóstolos, e dos apóstolos foi transmitido ao ofício dos sacerdotes. Está no mesmo documento, na Dei Ponentiam, e ele fala, né, aqui, que o mesmo poder que o Senhor conferiu aos seus apóstolos, os seus apóstolos transmitiu aos ofícios dos sacerdotes, ou seja, perpassou para todos os demais. E aqui, né, nesse documento, nesse arquivo, tem diversas outras citações. Esse arquivo é o mesmo que está sendo disponibilizado para vocês. Vocês vão conseguir conferir tantos outros, como também tem, que eu vou ler esse último aqui, né, de Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, mais conhecido como Santo Agostinho, né. Ele também vai dizer, deixa eu procurar um menorzinho, porque são todos grandes. Esse daqui, ó. Eu percebo o que a incontinência pode dizer, que se um homem acusando a esposa de adúltera matá-la, este pecado, pois ele está acabado e não perdurará nele. Isto é, desde que ele não continue a cometê-lo. Se ele é cometido por um catecúmeno, é absolvido no batismo. E se for feito por quem é batizado, é curado por penitência e da reconciliação. É um documento dos Casamentos Adúlteros, é um documento do Santo Agostinho, né, que também foi escrito lá no século III. Ou seja, está dizendo aqui, olha o exemplo que ele deu, que se o homem, acusando a esposa de adultério, matá-la, este pecado, se ele for um catecúmeno, ou seja, ele não tiver nenhum sacramento do batismo, ou qualquer um outro, ele é perdoado pelo próprio catecumenato. Ou seja, ele vai receber os próximos sacramentos, no próprio sacramento do batismo ele vai ser perdoado. Se ele já for batizado, o único sacramento que vai poder dar a ele o perdão é o sacramento da reconciliação. E aqui, então, falando para aqueles que são batizados, a única forma de você adquirir o perdão de Deus de pecados tão graves como esse daqui que ele cita, né? Ele cita um homem que acusou a mulher de adultério. Talvez essa mulher nem seja adúltera, e pegou e matou ela, ou seja, cometeu um assassinato, tirou a vida de uma pessoa. Ainda assim, por mais grave que seja esse pecado,
ele é passivo do perdão de Deus. Mas para aqueles que são batizados, Santo Agostinho está dizendo que só é aceito através do sacramento da reconciliação. E para aqueles que não são, através do próprio catecumenato. Continuando. Tem outros exemplos, eu não vou continuar lendo todos, né, porque são muitos. Tem São Jerônimo, São Crisóstomo, São Paciano, que foi bispo de Barcelona, São Cirilo de Alexandria, todos esses exemplos. Tanto esses daqui, deixa eu ver daqui em diante, tanto esse, quanto todos esses daqui que estão aqui referenciados para vocês, quanto esses daqui também, todos esses são diante do quinto século. Nota que eu tentei trazer para vocês aqui exemplos da igreja primitiva, ou seja, dos primeiros cristãos, daqueles que vivenciaram, na sua grande maioria, ensinamentos dos próprios apóstolos ou de bispos que sucederam, os primeiros bispos que sucederam aos apóstolos, ou seja, aqueles que construíram a igreja, aqueles que moldaram a igreja conforme ela é hoje. Ou seja, não são meros exemplos, não é uma coisa inventada pela igreja. O sacramento da confissão não foi inventado no século XV ou no século XII, como alguns diziam, né, que foi inventado lá pelo Concílio de Laterano. A gente vê aqui que não, o Concílio Laterano foi acontecendo no século XII. Isso daqui já é no século IV, no século III, no século II, alguns até no século I, como os dos próprios apóstolos, né, aquilo que está citado nas Sagradas Escrituras, ou como de Santo Inácio de Antioquia, que viveu no segundo século, que foi discípulo de João, ou seja, foi ensinado por João. Então, notem que o sacramento da confissão, do mesmo modo que ele é conferido hoje, auricularmente, ou seja, você confessar verbalmente seus pecados, pedir perdão, ser confessado a um sacerdote, ele é conferido desde os primórdios da igreja, não é algo inventado atualmente. E para concluir, aquilo que são referências dos nossos sacramentos, o que está dizendo? Essas evidências mostram que a igreja sempre teve a consciência plena de haver recebido de Cristo o poder de perdoar os pecados, e considera este como parte do depósito de fé. Surpreendentemente, tanto os padres do Oriente como do Ocidente interpretam as palavras de Cristo tal como nós católicos fazemos, quase 20 séculos depois. É evidente, portanto, que o Concílio de Trento somente fez eco do que a Igreja já ensinava contra os hereges dos primeiros séculos, os quais, em sua grande maioria, nem sequer defendiam a posição dos protestantes de hoje, já que a grande maioria deles não rejeitava que a Igreja havia recebido tal poder. O que isso daqui basicamente é, para o entendimento de vocês? Aquilo que os primeiros cristãos diziam, esses daqui e tantos outros, porque eu só trouxe alguns exemplos, eram coisas para poder combater a apostasia daquela época, as heresias daquela época, ou seja, dos primeiros séculos. Todos aqueles que contestavam de alguma maneira o sacramento da confissão foram reprimidos, rechaçados e refutados por esses grandes doutores da igreja inicial, ou seja, os padres da igreja. O que está falando aqui em relação ao Concílio de Trento é o seguinte: quando o protestante vai lá e fala que a Igreja Católica iniciou o sacramento da confissão no Concílio Laterano, o Concílio Laterano, como eu disse na última aula, ele só evidenciou e trouxe uma confirmação daquilo que a Igreja já fazia no primeiro século, e o Concílio de Trento ele veio tanto para poder dar ênfase a essa conclusão, como também para combater. O Concílio de Trento veio para poder dar, digamos que, entendimento daquilo que a Igreja pegava no início, daquilo que a igreja estava afirmando no Concílio Laterano, e o de Trento veio somente para reafirmar, tal como é até os dias de hoje. A reafirmação do ensinamento do sacramento da confissão realizado no Concílio de Trento, que foi uma contra-resposta ao protestantismo, já é uma realidade vivida até os dias atuais. Não existe nada na igreja, depois de Trento, que reafirma tanto o sacramento da confissão quanto o próprio Concílio de Trento, que veio para poder reformular, para poder botar em ordem, reorganizar aquilo que na época estava, digamos que, fora de ordem dentro da Igreja Católica. E aqui nós concluímos nessa etapa o sacramento da confissão, naquilo que fala em relação ao contexto histórico, às citações bíblicas, que é a fundamentação bíblica, né, as formas que um sacramento da confissão pode ser conferido, se é de modo verbal, ou se eu devo me confessar diretamente até Deus,
No final da aula, se cada um tiver dúvida, pode perguntar acerca disso também. E agora vamos aprender um pouquinho sobre como que deve haver, que deve ser realizado no sacramento da confissão. Nós ainda temos um tempinho para poder dar continuidade nessa aula. Miguel, como que eu faço para poder realizar uma boa confissão? Basicamente, a primeira coisa que deve haver para que uma confissão seja realizada de forma correta e aceitável, no sentido de ser passível de ser dado perdão, é que deve haver arrependimento e propósito de não pecar mais. Não existe possibilidade nenhuma de eu falar assim, olha, já fazem 15 dias que eu não me confesso, eu tenho o propósito de me confessar de 15 dias, já fazem 15 dias que eu me confesso, hoje é o dia que eu tenho que me confessar. Mas aí você sabe que você cometeu um determinado pecado, todavia você não quer se arrepender dele. Você olha para ele, não vê arrependimento. Você olha para ele e fala, mas eu não sei se é pecado mesmo ou não, mas eu vou lá, vou conversar com o padre, falar com o padre vai entender e vai me dar o perdão. Se não houver arrependimento, a sua confissão ela vai se resumir basicamente a uma ida na igreja, a uma sentada lá ou ajoelhada lá no confessionário, mas não vai valer como confissão. Não vai valer de forma alguma. Por quê? Porque não houve arrependimento. Para que haja o perdão correto e a confissão seja verdadeiramente válida, é necessário que haja no primeiro objetivo, no primeiro ponto, arrependimento do seu pecado. Que o arrependimento é o que precede o perdão. Não é possível você pedir desculpa a uma pessoa que você magoou sem você estar arrependido daquilo. Ninguém pede desculpa verdadeiramente a ninguém sem estar verdadeiramente engajado naquilo dali. Não é possível falar assim, olha, eu vou pedir desculpa a fulano só para me ficar bem com ele. Ou vou pedir desculpa a ciclano só para me poder, sabe, eu vou ceder. Uma discussão entre amigos, aí tá os dois discutindo, um fala, não, eu vou ceder, me desculpa, tá bom, tô errado. Mas aí você não verdadeiramente se arrependeu. Você simplesmente pediu desculpa para poder cessar a discussão. Ou seja, você vai estar simplesmente se confessando para poder estar cumprindo o seu tempo pré-estabelecido para a confissão, que é de 15 dias. Então, se você quer realmente ter uma boa confissão, o primeiro ponto é você arrepender-se do seu pecado. E aí depois é o que vem pós-confissão, né, que é o propósito. Mas antes disso, tem todo um processo anterior. Eu costumo utilizar nas minhas confissões esse manualzinho aqui, eu não sei se vocês estão vendo aí, deixa eu só colocar aqui no Google Meet para ver se aparece. Esse manualzinho aqui, ele foi dado gratuitamente na minha paróquia, no Texto dos Homens, e ele aqui, ele tem alguns ensinamentos acerca de como fazer uma boa confissão. Ele vai falar aqui, ó, deixa eu só achar aqui. O primeiro ponto, ele recomenda que se faça uma oração breve. Né? A oração que está aqui está assim, ó, meu Deus, humildemente ajoelhado em vossa presença, venho pedir perdão dos meus pecados. Imploro a vossa infinita misericórdia, a vossa graça para fazer uma boa confissão. Enviar-me o Espírito Santo para conhecer o quanto pequei, para me arrepender verdadeiramente e fazer um fiel propósito de nunca mais pecar. Por disse nosso Senhor. Amém. Notem que duas coisinhas, enviar o Espírito Santo para conhecer o quanto pequei e me arrepender, ou seja, me arrepender. Não é possível confessar-se bem sem arrependimento. Segunda coisa, e fazer um firme propósito de nunca mais pecar. Uma coisa para o antes da confissão, outra coisa para o depois da confissão. E aí ele tem umas outras coisas que ele vai falar, né? O exame de consciência é a principal ação que você deve fazer antes de você adentrar o confessionário para poder conversar com o sacerdote. E aí, hoje existem disponível na internet, em muitos livros, em muitos manuais de oração, como esse mesmo aqui, muitos exames de consciência bons e que te trazem, né, para você uma luz daquilo que talvez até tenha caído no esquecimento enquanto pecado. Aqui, ele vai começar primeiro os pecados cometidos contra o mandamento da lei de Deus. Aí vai falar contra o primeiro mandamento, aquilo que é relacionado à religião, aquilo que é relacionado à esperança, aquilo que é relacionado à caridade, aquilo que é relacionado à oração. Ou seja, aqui você está fazendo, olha só, esse texto, não sei se vai focar para vocês aí, mas essa página aqui,
é todinha de um único mandamento. E aqui vai falar diversas coisas, e que não são coisas absurdas, não. São coisas simples, que nós cometemos no nosso dia a dia e que são pecados. Vou pegar uma aleatória aqui, ó. Peguei bem no meio. Duvidei de alguma verdade de fé? Já é um pecado cometido. Quando eu duvido da minha própria fé, qual eu professo, já é um pecado. Contra o primeiro mandamento da lei de Deus. Então, isso já faz parte de uma boa preparação para se confessar. Depois, tem o segundo mandamento, que vai falar em relação se eu pronunciei o nome de Deus ou do santo sem respeito, se eu roguei praga a alguém, e assim por diante, diversas outras coisas. Depois, tem o terceiro mandamento, se eu cumprir, né, os meus dias de domingo, os dias santos, os dias de guarda. Depois tem os outros, a forma que são os deveres dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, dos patrões, dos empregados. Depois conta o quinto mandamento, que vai falar muito sobre caridade também, vida, saúde. Depois o sexto e o nono mandamento, aqui estão os dois em conjunto, que fala sobre a castidade. Aqui muitas coisas relacionadas à castidade, por exemplo, está aqui, ó, se eu li livros ou revistas imorais, se eu vestir-me com decência, são pecados cometidos, né, quanto ao sexto e o nono mandamento. Quanto ao quinto, até tem uma coisa legal aqui, ó, tá falando se eu provoquei aborto, se eu aconselhei alguém a cometer tal crime, tudo isso está sendo realizado aqui. Depois de fazer isso, aí tem também do sétimo mandamento, do oitavo, do nono, e assim por diante. Depois fala dos mandamentos da igreja, depois sobre os pecados capitais. Aí tá aqui, ó, pecados capitais: soberba, avareza, pureza, ira, gula e inveja. E na frente de cada um deles, diversas ações nossas que são pecados. Por exemplo, vou pegar o do último, da inveja. Tive inveja dos bens alheios, ou se eu gostei do que os outros tivessem, gostei de que os outros estivessem mal, ou seja, se eu vejo meu irmão mal, eu achei isso uma maravilha, lindo, maravilhoso. Se eu estive bem, eu fiquei triste com isso. Ou seja, se eu fiquei bem em ver o meu irmão mal, isso já é um pecado cometido em relação aos pecados capitais, ou seja, a inveja. Aí tem todos os outros demais. Depois desse exame de consciência, o que esse livrinho recomenda para a gente? Feito com cuidado e recolhimento, medite por alguns momentos sobre os castigos que você merece. E ele vai falar, diante dos seus pecados, né, isso aqui eu até gravei, dos pecados que você identificou aqui, que estão prescritos aqui, ou que você se lembrou que não estão aqui, quando você lembrá-los, você deve se perguntar, esses pecados hoje, se eu vou ao encontro com Deus, eles, no mínimo, me levariam para o purgatório? No mínimo. Se você conseguir responder que sim, aí depois você faz a pergunta novamente. Se ele me levaria no purgatório, por que não me levaria para o céu? Aí você vai se responder. Se eu estou em pecado, não é possível que eu vá para o céu. Ou seja, no céu não entra impureza. E aí, por último, a terceira pergunta que você deve fazer é a seguinte: se o pecado que te leva hoje para o purgatório, amanhã ele te levaria para o inferno. Por que isso? Miguel, mas existem os pecados que me levam para o purgatório e que me levam para o inferno. Beleza, o pecado venial vai te levar para o purgatório, o pecado mortal te leva para o inferno. Mas se você comete um pecado venial recorrentemente, ele se torna mortal, porque você está cometendo sobre aquilo que é sobre o desejo de cometê-lo, ou seja, sobre livre e espontânea vontade, sabendo que aquilo é pecado. E aí você comete uma, duas, três vezes, ainda que a ação que você cometeu não seja pecado, mas o fim dessa ação é pecado. Porque qual é o fim dela? É você cometê-la sabendo que ela é pecado. E aí tudo que você comete sabendo que é pecado mortal, porque você sabe que ofende a Deus. Então você faz as três perguntas. Se o meu pecado me leva para o purgatório, por que esse pecado me impede de entrar no céu? E se esse pecado que me leva para o purgatório, se eu hoje, se não hoje no caso, né? Se amanhã esse pecado me levaria para o inferno. É uma das boas maneiras de se confessar bem, de entrar no confessionário com segurança de que você está verdadeiramente arrependido. Ele continua, né? O inferno, lugar de eternos sofrimentos, separado eternamente de Deus, sem esperança de salvação. Pense em Jesus crucificado, coberto de chagas, coroado de espinhos, abandonado por todos na sua agonia. Tudo isso por causa do seu pecado. E aí, quando você termina de ler aqui, já vai lá, né, para o ato de contrição, que é aquilo que você faz após a confissão. Isso tudo aqui tem uma maneira correta de ser feito.
Não dá para você fazer um bom exame de consciência na feira de conversão, conversando com um amigo ou com uma amiga. Não dá para você fazer um bom exame de consciência. Eu uso esse, mas existem diversos outros, seja lá qual for, não dá para você fazer usando a sua rede social, por exemplo. Você está lá no WhatsApp e estou fazendo um exame de consciência. Não é possível. Não é possível você estar com fone de ouvido na fila da confissão e falar, eu estou ouvindo uma música cristã aqui e estou fazendo meu exame de consciência. Ainda que a música seja cristã, o momento da confissão não é momento de você conversar, de você usar a rede social, de você ouvir música, nenhum tipo. É momento de recolhimento. É momento de você sair do seu externo e entrar no seu interno e ver quais são as manchas que você vai levar ali para o confessionário. E tudo isso não dá para fazer sob alegria. É o que eu costumo dizer, se a Santa Missa ela é a presentificação do sacrifício do Calvário, como que eu posso achar que a Santa Missa me proporciona tanta alegria? Ela me proporciona alegria no momento da Eucaristia, mas se ela não me proporciona alegria no momento total dela, por que eu devo estar conversando na Santa Missa, batendo papo, olhando para o lado, estar agindo sem qualquer reverência? Da mesma forma, no sacramento da confissão, como que eu, arrependido, olhando para Jesus lá na cruz, dizendo, meu Deus, por que me abandonaste? Sem ter ninguém junto com ele, com exceção das mulheres, das mulheres virgens, de Nossa Senhora ali, com exceção dessas mulheres, mais ninguém. Os soldados correram, aqueles que diziam seguir Jesus sumiram, todo mundo sumiu. Como que se na confissão é a mesma coisa que acontece no Calvário, quando você adentra lá, você ajoelha naquele confessionário, naquele genuflexório, é como se Jesus estivesse ali com os braços abertos novamente, porém derramando sangue novamente por você, jogando aquela água que sai da sua chaga, né? Aquela água para poder te purificar. E aí, antes de tudo isso, se preparando para isso, eu vou agir com total indiferença, vou agir com total alegria, com total brincadeira, vou conversar com todo mundo, vou bater papo, não vou ter, sabe, um recolhimento da minha própria pessoa para o meu interior. Não dá. A fila da confissão, ela é como se fosse a fila do próprio Calvário. Porém, não para que morramos, porque nós já estamos nela mortos. O pecado já nos torna mortos. Então, quando nós já estamos acabados. Se a gente morrer naquela situação ali, fisicamente, estamos fadados à condenação. Então, se eu estou indo para a minha ressurreição, a única alegria que eu tenho de ter é de que eu tenho a possibilidade de ir até ela. Essa é a única alegria que eu posso ter. De que, olha, que felicidade que eu tenho de ser católico, da Igreja Católica me oferecer a possibilidade de ser perdoado pelos meus pecados. Fora isso, não existe motivo para alegria. Depois que você sair, meu amigo, você pode sair pulando, virando mortal, fazendo o que você quiser. Mas aí, porque você realmente está vivo novamente. Mas se você não está vivo, não existe um morto feliz. Você está morto espiritualmente. Você está perdido. Então não tem por que ficar alegre, brincando, conversando com ninguém. Então que nós tenhamos, nós católicos, reverência e entendimento de que quando estamos ali para se confessar, nós precisamos entender que a nossa situação ali, ela não permite nem que falamos com os outros. Porque nós estamos tão perdidos, tão, sabe, abominados, tão acabados, que até conversar com outro é perigoso. Então não queira conversar com outra pessoa morto. Queira conversar com outra pessoa vivo, mas vivo em Cristo, morto em Cristo e vivo em Cristo, morto e ressuscitado em Cristo, sempre em Cristo. Lembre-se que aquele sacerdote que está lá no confessionário, ele é a própria pessoa de Cristo ali, que vai te conferir o perdão e falar para você, eu te abençoo dos teus pecados. Vai em paz, que o Senhor vos acompanhe. Tenha alegria de poder ouvir isso, mas não tem alegria de estar ali na fila de confissão, porque ela tem que te envergonhar. Todas as vezes que a gente vai confessar, a gente tem que sentir vergonha. A gente não pode sentir segurança em falar dos nossos pecados. Nós temos que sentir vergonha. O inimigo de Deus, que é o demônio, ele quer que nós achamos que confessar é normal, que falar os nossos pecados é super normal. Para quê? Para que você passe a não entender que aquilo ali pode te levar para o inferno. E a partir do momento que você entender que sim, eu tenho que sentir vergonha ao confessar os meus pecados, isso é sinônimo que verdadeiramente você está arrependido e que você não quer cometer novamente. Porque ninguém quer fazer algo que envergonha a si próprio. Ninguém. Ninguém quer colocar uma roupa feia, por exemplo. E ninguém quer falar para ninguém também que fez tal coisa errada e achar isso uma maravilha, tudo bonitão, não. Ninguém quer fazer isso.
E aí, continuando, ele vai falar depois do ato de contrição. E aí tem diversos atos, né? Aqui está o mais curto, mas tem outros mais longos, outros mais bem curtinhos mesmo. O que está aqui no meu livrinho está assim, ó. Meu Jesus crucificado, por minha culpa, estou muito arrependido de ter feito pecado, pois ofendi a vós que sois tão bom, e mereci ser castigado neste mundo. E no outro, mas perdoar-me, Senhor, não quero mais pecar. Isso daqui, geralmente, você pode fazer tanto antes quanto depois da confissão. E aí ele vai dar, né, um modo prático de se confessar. Eu, particularmente, quando eu entro no confessionário, eu falo, padre, eu falo do jeitinho que está aqui, né, padre, dai-me a vossa bênção. Mas eu falo, padre, é sua bênção. Pequei e pequei contra ti e contra Deus. E fala, minha última confissão foi há tanto tempo. E depois que eu falo isso, eu vou contar todos os meus pecados. E depois tem a fórmulazinha, né, do depois da confissão. É bom nós utilizarmos esses livrinhos assim, porque você aprende ao que está correto, ao que deve ser feito corretamente, para se depois você não tiver com ele, você, de modo invernado, ou seja, com as suas próprias palavras, você vai saber o que fazer. Às vezes não fala nada, simplesmente olhar para o Santíssimo, olhar para a sua penitência e fazê-lo de modo recolhido, ou também falar alguma coisa. Aqui deve falar, né? Quão grande é, Senhor, o vosso amor e bondade. Creio que pela boca do sacerdote me perdoastes os meus pecados. Quanta graça vos devo por vossa grande misericórdia. Não permitais, Senhor, que eu me esqueça desta graça. Proponho firmemente evitar o pecado. E hoje eu vos agradeço por me dar a alegria novamente de viver em ti. Veja bem, só depois da confissão, é que eu falei para vocês. Depois da confissão, vire mortal. Faça o que quiser, em alegria com Cristo. Senhor, este propósito fortalecei-me, para que não torne a cair. Isto vos peço, Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, que com seu precioso sangue me lavou de meus pecados. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E ele termina com uma jaculatória, né? São José, meu anjo da guarda, anjos e santos de Deus, rogai por mim. Amém. E agora reza a penitência. Aí, chegando nessa parte, você vai rezar a penitência que o sacerdote te passou. E aí, uma pergunta que surgiu na última aula, que é até um link para essa aula de hoje também, que era o quê? O que eu devo fazer depois de me confessar? Aí deve haver as ações que você tomou como propósito para si, para com Deus. E as ações são o quê? Olha, o padre, eu pequei, vamos lá, sobre fofoca é mentira. E aí eu confessei. Meu propósito é não pecar novamente esses pecados. O que eu devo fazer, então? Evitar ocasiões que me levem a mentir e que me levem a fazer fofoca. Se eu estou na rodinha de amigos que eu sei que eu sempre vou fazer fofoca, eu vou evitar abrir a boca, para poder que não abra a boca e cometa novamente aquele mesmo pecado. Ou seja, são formas individuais, mas a igreja traz para nós diversos modelos que nós possamos confessar bem, que nós possamos ter uma boa confissão de fato, e que isso aconteça da maneira que torne a nossa confissão válida ou não. E o que é uma confissão válida ou não? Se ela seguiu basicamente os princípios básicos, que é o arrependimento e propósito, e quando que um sacerdote poderia falar para mim que aquela confissão não é válida, se ele notar que em mim não há verdadeiramente um arrependimento. E aí, o arrependimento se ele notar, por exemplo, que eu estou tentando minimizar o meu pecado. Ah, padre, eu fiz isso, eu falei mal de fulano, porque fulano me deve R$200, e eu vejo ele na internet postando foto que está isso, que está aquilo, que está conversando, que está bebendo, que está curtindo a vida e não me paga. Aí eu falei mal dele para todo mundo mesmo. Ou seja, você está confessando que você falou mal, mas está justificando. Ainda que seja, de fato, uma falta da parte dele não te pagar, é pecado também você fazer um comentário maldoso em relação a ele. Falar mal dele, isso é fofoca. Talvez nem mentira, mas fofoca. E fofoca, ela é pecado. Então, se você faz a fofoca, você tenta justificar a fofoca em cima de algo ruim que essa pessoa te fez, também é pecado. Então, se você vai no confessionário e age dessa maneira, o sacerdote ele tem o poder de não te conferir o perdão naquele momento ali. Ele vai falar para você, sim, o seu pecado não tem arrependimento verdadeiro.
Você está justificando o seu pecado. Agora, se você realmente está arrependido, você vai falar, olha, Padre, eu pequei contra a pessoa sim me deve, mas ainda assim eu cometi um pecado. E eu quero oferecer a minha confissão em relação ao mal que ela me cometeu, para que eu possa verdadeiramente receber o perdão de Deus e que também essa pessoa possa um dia ser tocada, né, e vir a pagar essa dívida que ela tem comigo. Isso seria um exemplo básico de que se você confessar, tentando justificar o seu pecado, a sua confissão, ela não é válida. Eu acho que por hoje é só, né, galera? O horário já está estourando. Eu, infelizmente, hoje não vou conseguir ficar para poder responder muitas dúvidas, porque eu tenho outro compromisso agora também, na parte da tarde agora. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar no chat aí. Eu respondo a vocês também no individual depois, pode ser? Ou podem me chamar também no WhatsApp. Alguém não tem? Se não tiver, a gente vou finalizar a gravação, tá bom? Beleza, Gustavo. Esther, eu vou mandar para vocês o nome lá. Eu tenho um arquivo em PDF também dessa parte da confissão, vou compartilhar com vocês o livrinho lá, tá bom? Então, vamos finalizar, assim, a nossa aula de hoje, fazendo uma breve oração para agradecer a Deus por tudo que foi partilhado, tudo aquilo que aprendemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos por este domingo, por mais um dia, né, que está se concluindo em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que foi partilhado, tudo aquilo que foi ensinado e aprendido nessa tarde, para que possamos edificar a nossa fé e colocar em prática em todos os dias de nossas vidas. Assim, Senhor, nós te pedimos que tudo isso possa cair em nossos corações como semente em terra boa, para que possamos todos os dias caminhar juntos para que sejamos bons e melhores católicos, não melhor do que ninguém, mas melhor do que a mim mesmo todos os dias. E assim eu possa professar verdadeiramente a minha fé da melhor forma possível e estar cada vez mais próximo de Ti. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Estamos e sempre estaremos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Galera, muito obrigado mais uma vez. Até na próxima quarta-feira. Muito obrigado pelo presente de todo mundo. Qualquer dúvida que tiverem, estou à disposição no WhatsApp para que a gente possa, juntos, sanar as dúvidas, tá bom? Galera, Miguel, obrigada. Fiquem com Deus.